Boa noite, gente. Estamos aqui hoje para falar do Homem-Aranha, eu e Sávio Rois. Representações, representatividade, diversidade. Espera ele chegar aí, pronto. O seu Sávio chegou. Vou convidá-lo. Olha a gente aqui de novo. E aí, Batman? E aí, como é que tá? Tô bem, tô tranquilo. Caminhando aqui. Estamos aguentando nas nossas naves, né? Nossas naves de isolamento, né? A gente, né? Porque tem um monte de gente que já tá na rua aí. Homem-Aranha subindo É, pela frente. Oh, meu Deus. né? Tem Rápido, um né? monte de gente que parece que não tá nem com a pandemia mais. É, já encontraram a cura e a gente não sabe. É, Encontraram a vacina e a gente não sabe. E o pior é que esse povo pois não é nem é. mordido por uma aranha radioativa para dizer que tem superpoderes, né? Não é? Não tem nem a desculpa para dar para estarem na rua como estão na rua. E o engraçado é que, na verdade, assim, a gente entende que o isolamento deixa o povo meio estressado, meio doido, e aí quer ir pra rua, mas o risco aumenta também, né? É um negócio. A gente vai enfrentar É uma porque é coisa o que é muito seguinte, mais. a gente já está há 4 meses, 5 meses nessa, e as perspectivas agora científicas mesmo, né, que a gente precisa confiar, estão dando conta de uma série de estudos que em algum momento vão dar numa vacina. Não precisa, gente. Eu acho que as medidas de retomada, de reabertura, precisam ser pensadas, porque a gente não consegue ter coragem de fazer os bancos sustentarem a economia durante um tempo, né? Eu sempre digo isso. Se tivesse vontade Né? política e desejo, o que tem de recursos guardados aí dava para a gente segurar a economia tranquilamente. Mas não temos essa coragem, então a gente tem que ter retornos, mas eles precisam ser com segurança, com o mínimo de racionalidade. E fora isso, tem uma galera que está indo realmente, é a música do Mosca, né? O que você Hum, faria se só te restasse esse dia? Então o povo tá indo, né? é, Trepando sem camisinha, andando na rua, fazendo a porra toda. Só que isso tem um custo é, para todo mundo. Né? A gente está confinado. O Wesley Corrêa, meu amigo poeta, disse que ele está no confinamento, não que ele falou, mas no resguardo do medo. Ele disse é o resguardo do medo e da responsabilidade que a gente precisa ter, né? Mas vamos lá. porque O não é só por Homem-Aranha está cada com um, né? máscara, né? O Homem-Aranha na pandemia, que ele usa máscara. É, sorte dele, né? Porque, diferente dos anteriores, a máscara dele cobre o rosto todo. Tudo. Fica mais preparado. Mas eu queria começar ouvindo você sempre com a, Aham. com a expertise, com o que você traz sobre os quadrinhos aí, o É legal porque especialista. assim, a gente vem conversando esse tempo todo e na verdade é um bate-papo, é divertido, a gente fala sobre nossas experiências com esses personagens de ficção e é óbvio que esses personagens estão o tempo todo falando de outras coisas, outros temas que a gente sempre traz no bate-papo. E uma das coisas que eu acho mais legal é que toda vez que a gente está fazendo isso, a gente está criando, mesmo que não seja uma quantidade imensa de telespectadores, vamos chamar assim, mas a gente tem um público fiel, né, que é o público que diz assim, nossa, eu quero assistir esse bate-papo. E o mais É. legal é que esse bate-papo é um bate-papo que a gente, como eu falei outras vezes, a gente teria em qualquer outro ambiente, né? Então, essas pessoas que estão sempre conosco aqui nessas lives, é como se estivesse numa mesa de boteco com a gente, comendo uma pizza, uma pititinga, tomando uma cerveja, tomando um suco, né? E batendo papo sobre esses temas que aparentemente seriam temas que a gente não trataria num ambiente mais academicista, Formal, fechado, mas no final das acadêmico. contas é. Mas no final das contas são temas que a gente também trabalha nesses espaços, né? É uma coisa muito curiosa, né? Você lançou um Que livro sobre isso, né? Sobre esse tema, você foi. pesquisou isso com muita. É Então, tudo ontem sério, até é tudo falei da Mulher engraçado, mas é Maravilha ontem. sério. É, é sério, é sempre sério no final das contas, né? E na verdade é até bom porque viram pontes de temas que normalmente a gente teria que, se a gente fosse falar para as mesmas pessoas que a gente fala nessas lives, seriam temas que a gente teria que ter um trato muito mais minucioso, pedagógico, muito mais jargão, cheio de jargão. E aqui a gente consegue conversar com mais naturalidade. A gente puxa Sim. o tema e trata de naturalidade.
É legal você ter falado a gente ter começado, na verdade, nós dois, falando da pandemia, né? E da relação que as pessoas têm com a ciência, porque a ciência é a base-chave de alguns personagens dos quadrinhos. A gente não tem como falar de personagem de quadrinhos sem ciência. Se você está falando de Super-Homem, a gente está falando sobre um conhecimento ou um imaginário que as pessoas têm sobre vida fora do planeta. Se a gente está falando do Batman, é aquele imenso número de apetrechos que eles têm que vai enfrentar principalmente as leis da natureza. Né? Um arpel, um gancho, uma coisa assim e tal. E aí, toda vez que a gente fala de personagem, está falando de ciência o tempo inteiro. Né? Bruce Banner, o Incrível Hulk, é o cara que recebeu radiação gama tal, e aí vira aquele monstro. Então é curioso porque as pessoas elas tendem a ter uma relação com a ciência de que elas imaginam mais, isso pelo menos no século XX, né? Elas imaginam mais o que é a ciência pelo pouco que elas conhecem, né? E aí criam fantasias em cima da ciência. E hoje a gente está passando por um processo quase de anti-ciência. As pessoas estão negando a ciência, indo contra a ciência, desrespeitando a ciência. E aí a gente teria um monte de razão para isso, né? Desde o próprio afastamento da ciência. Quanto mais longe a ciência está da sociedade, mais a sociedade imagina o que é aquela ciência. Quanto mais perto a ciência está da sociedade, a sociedade mais comunga aqueles saberes. Então, eu acho que o nosso grande pecado, nós que eu estou dizendo, enquanto cientistas, enquanto pessoas dentro da academia, foi que a gente teve um afastamento, principalmente nos anos 90, 2000, muito grande com essa população. E aí a gente estava acostumado antes de que esse afastamento antigamente fazia as pessoas criarem coisas mirabolantes, mas que não afetavam a vida de todo mundo. Né? Quando se começou a pensar sobre radiação, no período da Guerra Fria, principalmente na década de final dos anos 50 e início de 60, as pessoas criaram ilusões, metáforas, imaginários. E aí o Homem-Aranha é um imaginário desse. Né? Ele é um personagem de 1962, ele é uma aranha, na verdade a história dele está atrelada primeiro, lá na década de 60, a uma aranha radioativa que teve a sua estrutura biológica mudada, morde o Peter Parker, aquele estudante que está visitando o laboratório, né, que as crianças estão visitando o laboratório dentro das escolas para poder aprender e tal. E aí, essa aranha radioativa modificada causa nele uma modificação do corpo. Ele vai se tornar agora um super-herói. Isso aí é o plot da maioria dos super-heróis. A gente precisa da super ciência para criar o super-herói. Né? O super-herói é sempre fruto, tirando o Batman, que não é fruto de nada metafísico. Né? E é curioso porque... o Batman é uma psicologia. Né? Ou psiquiatria, se a gente for pensar nos vilões dele, né? É um bando de doido. E aí o Homem-Aranha tem... a gente passa por um processo agora que as invenções ou negações à ciência interferem na nossa realidade. Mas para o período do Homem-Aranha, de 62, isso interferia muito mais como arte, muito mais como ficção, muito mais como metáfora, alegoria. E é curioso porque, assim, toda vez que eu penso no Homem-Aranha, e que eu vou falar do Homem-Aranha em qualquer espaço, né, uma das primeiras coisas que eu penso é o Homem-Aranha é a prova viva de que, às vezes, você consegue resolver um terrível problema editorial, né, através em se arriscar. Né? Ele é um personagem que, quando foi criado pelo Stan Lee, no período ali, o próprio editor da época disse assim, ninguém gosta de aranha. Né? É uma história que o Stan Lee gostava de contar. Ninguém gosta de aranha. Quem é que quer um personagem que é metade homem, metade aranha? Aranha é um animal repugnante, quer dizer, dentro da nossa cultura ocidental, etnocêntrica, europeia, estadunidense, porque se você pega populações indígenas, mitologias africanas, a aranha não é um animal repugnante. Né? Pelo contrário, né? É uma figura até simbólica e emblemática para alguns desses grupos. Mas para ele era um negócio repugnante. Então, esse Homem-Aranha, que era um personagem que não ia vender nada, foi usado na última edição da última revista do período, que eles disseram assim, olha, não vai dar dinheiro nenhum, então lança essa última edição. Vai fazer o que com a última edição? Faz o que você quiser. E aí o Stan Lee vai e insere Jéssica dizendo que nossas camisas estão combinando, ó, vermelho e azul. Pior que não foi, Jéssica. Pior que não foi combinado. É porque eu sabia que ia ser vermelho, mas não combinei o azul com o Sávio, não.
Sabe, esse negócio da última edição é interessante porque o editor enganou, né? Na revista tem assim, veja mais Aventuras do Homem-Aranha na próxima edição, que não ia ter. É. Ele enganou. Eles não sabiam. Quer dizer, o leitor nunca sabe, né? Até na maneira de começar, o Aranha, ele é um perdedor que ganha. Engraçado isso, né? Exato. Acho que essa frase é a melhor que tem. Ele é um perdedor que ganha. Isso já Perdedor que mostra ganha. muito, né? Porque até então, todos os personagens que a gente tinha anteriormente eram grandes vencedores, né? O Super-Homem é um grande vencedor, o Batman é um grande vencedor, o Capitão América é um grande vencedor. E a gente está falando de um personagem agora que ele segue uma outra linha. É óbvio que a gente está falando de 1960, não mais década de 40, né? Sim. Mas enquanto todos os outros eram personagens que, de alguma maneira, tiveram um elemento histórico ali que fez com que eles optassem pela sua cruzada contra o crime, o Homem-Aranha, a história dele é totalmente diferente. Primeiro que ele não é nem adulto, né? Foi uma coisa que a gente falou até no WhatsApp, não foi? Foi. Já rompe daí. Ele já começa sendo uma adolescente. Tem uma coisa interessante, né? Porque essa foi uma ideia do Stan Lee também, né? De que não havia heróis adolescentes. De que os heróis eram sempre adultos que ensinavam a sociedade como ser, e essa coisa heróica. Ô, Diego, meu primo, chegou aí. Tudo bom, né, querido? Os heróis eram adultos e muito bem resolvidos e muito heróicos no sentido peito estufado, Homem de Aço, Capitão América. E o Aranha não. O Aranha é um menino periférico. Foi a brincadeira que eu fiz no vídeo há pouco, né? Então, vamos falar a história de um menino periférico para quem são dadas muitas responsabilidades. E que é uma história de muitos adolescentes no mundo, inclusive adolescentes pobres que têm que assumir responsabilidades muito cedo. E o Peter Parker é isso, né? É esse adolescente. Que já e é curioso porque assim, ele já rompe com um monte de estrutura que a gente teria como estrutura chaves. Primeiro ele é adolescente, depois ele não é criado pelos pais, é uma tia que cria, na verdade um casal de tios órfão, que estão né? criando ele. Ele é um órfão. E é curioso porque a gente vive numa realidade de discursos e conceitos de família onde se hipervaloriza a questão genética, a família centralista, consanguínea, né? E aí a gente não tem personagens significantes nos quadrinhos que sejam dessas estruturas. O Batman é um órfão. O Super-Homem também é um órfão, vindo de outro planeta, né? Esses personagens são sempre famílias que a gente chamaria, num jargão às vezes até equivocado, de desestruturadas. Se a gente fosse pensar essa estrutura como se ela fosse dada e funcional, né? E aí nós temos o Peter justamente nesse centro familiar. É um estudante, é muito jovem, tem um monte de problemas ali em torno da cabeça dele que não são os problemas de um adulto, né? Problema com o Diana Mello entrou aí, deixa eu fazer uma referência. Diana Mello, professora pedagoga, coordenadora pedagógica, ela coordenadora pedagógica do Instituto Anísio Teixeira, onde eu trabalho. Você falando de adolescentes, ela entrou. Olha que maravilha, né? Que tem você até me apresentou o suporte, não, como é que chama? O espaço lá com a plataforma Anísio Teixeira. A plataforma. Sim. Nossa, então quem estiver assistindo aí também... Você falando de adolescente aí, de família, tipos de família, estrutura e desestrutura. Diana aí, diretora pedagógica do Instituto. Seja bem-vinda, querida. Ah, Diana, bem-vinda. Bom conhecer. Né? E aí e ainda tem outra coisa muito curiosa também com o lançamento do Homem-Aranha. A última edição de Fantasy, esqueci o nome agora, Amazing Fantasy, que ele saiu como personagem, estava num processo em que a própria editora já tinha passado por dois momentos de falência. Ela, na época do Capitão América, era uma editora chamada Timely Comics. Depois ela se lançou com uma editora chamada Atlas Comics, porque ela disse, olha, super-herói não dá dinheiro, super-herói não faz sucesso, né? Porque perderam muito dinheiro no período da Time. E disseram, não, vamos fazer quadrinho de terror, quadrinho de fantasia, de crime, dessas coisas todas. E aí tinha acabado de passar por um processo nos Estados Unidos
de perseguição aos quadrinhos que eram violentos. Então começaram a dizer, não, vamos fazer quadrinho com alienígena, monstro, essas coisas, porque aí a gente não vai mexer com questão política, a gente não vai mexer com questão ideológica, como se isso fosse verdade. No final das contas, tudo isso é ideologia também. Né? E aí, quando ela se torna editora Marvel, né, e que está lançando aquelas coisas todas, tal, não sei o que, no período de 60, tentando repetir o sucesso que teve nos períodos anteriores, o Stan Lee, que estava como funcionário da empresa, ele disse, poxa, vamos apostar em coisinhas mais arriscadas, diferentes, até porque estamos passando por um processo de contracultura. Então, essa coisa desses signos muito pétreos, muito funcionais, não ia dar muito certo. E aí Homem-Aranha entra, Hulk entra, Homem de Ferro entra. E se a gente for parar para pensar, são todos personagens que têm algum gancho que não é uma criptonita em si, mas é por ser jovem, ou por ser alcoólatra, ou por ser paranoico, quer dizer, sempre tem essas características, né, nesses personagens. E aí o Homem-Aranha já se destaca com isso. É o cara que briga, que tem uma inimizade dentro do colégio, que faz bullying com ele, porque ele é um nerd. Olha que coisa curiosa também, né? Entra a figura desse estudante frágil, nerd e tal, né? Fã de ficção, ou seja, ele está falando direto com o seu público leitor. Né? O público de quadrinho vai ver no Homem-Aranha muito mais proximidade do que veria no Batman, do que veria no Capitão América. Né? E aí, além disso, ele tem uma namoradinha que ele é apaixonado, ele tem todas aquelas questões ali que estão envolvidas com um estudante que são muito mais próximas de um leitor médio do que enfrentar alienígenas no planeta Kizar. Né? Então, o Homem-Aranha é mais próximo. Primeiro que ele já começa com essa diversidade próxima da nossa diversidade. Né? Já começa daí. Né? Ele é pobre, né? Tem um lance que é muito engraçado. A nossa live mais recente, antes dessa, foi sobre o Batman, que era um trilhardário, né? Assim, herdeiro, né? Herdou uma fortuna. O Hulk, né? O Banner, ele tem acesso a toda uma estrutura de laboratório. O acidente acontece com ele nesse lugar. O Capitão América era um soldado patrocinado pelo governo, assim. O Aranha é um menino de subúrbio, de periferia de Nova York, que vive com a tia porque é órfão e que tem que correr atrás, literalmente, né? Tem que ir atrás do sustento para poder, pensando inclusive numa sociedade americana, onde é mais comum que se institucionalize o trabalho do adolescente. Aqui a gente tem isso por força de circunstâncias e por desrespeito aos pobres. Mas lá é institucionalizado. Então, o adolescente tem que trabalhar mesmo, né? Alguém colocou aí na minha família, Homem-Aranha impera. Quem foi? Capitão Maliu. Acho que nas nossas famílias, viu? Homem-Aranha impera. Então, assim, esse personagem, a leitura que eu faço dele é que tem um lance de proximidade mesmo com todos nós, que é aquele negócio assim, eu subo nas paredes, eu persigo os criminosos, eu corro atrás da cidade e ainda tenho que ter tempo de matar meu cachê como fotógrafo. Porque basicamente ele vive, né? Fazendo fotografias lá para o Jameson, né? Para o jornalista, que odeia o Homem-Aranha, né? Então ele ainda vive, ele é um desajustado, porque fora do Homem-Aranha ele é um zero à esquerda. Como o Homem-Aranha, ele é odiado por um monte de gente. Então, o pobre coitado, né? Com 17 anos de idade, ele se vê meio que com o mundo nas costas. Assim. E isso é muito... Tem um historiador que eu estava lendo, diz que o Homem-Aranha, na verdade, com as suas auto-obsessões, rejeição, inadaptações e solidão, ele acabava se identificando com os leitores mais jovens. Quer dizer... Todo adolescente, em certa medida, traz isso. Uma auto-obsessão, né? O centramento em si, o que é que eu quero ser, o que é que eu quero ser. As rejeições, que são naturais, as rejeições dele com as meninas, as rejeições dele na sala de aula, o bullying que ele sofre lá o nome do personagem, o Fortão. Eu esqueci agora o nome do homem, meu Deus. Que não é um amigo dele, é o que se alguém lembrar aí, manda pra gente. Enfim, esse menino... Repetem isso.
Daqui a pouco eu lembro. Esse menino, ele de repente se descobre com uma missão muito grande, que, olha que logo no início ele rejeita, porque ele diz, eu sou amigo da vizinhança. É um recado que ele dá, diz assim, olha, esses problemas enormes do mundo não me cabem, eu vou resolver aquilo que eu vejo da esquina, que eu subo no prédio e olho. Isso é um dilema muito, muito, que é o lance que aparece lá na fala do tio Ben, né? Com muitos poderes vem muitas responsabilidades, que é o grande dilema do Homem-Aranha. Desse menino, Peter Parker, lidar com poder e responsabilidade, que acaba sendo uma metáfora de como aquele lugar social dele remete a isso, né? A maioria dos jovens periféricos que têm que estudar e trabalhar lidam com muitas responsabilidades o tempo inteiro. E recebem, à medida que vão galgando espaços, essas responsabilidades também aumentam, né? Se a gente pensa hoje, se a gente pensa, por exemplo, se a gente faz um recorte que não caberia para o Aranha, por ele não ser negro originalmente, a gente vai chegar lá, né, no Homem-Aranha negro no final do processo. Mas ele não era negro, mas se a gente fizer um recorte para... Alguém já falou aqui, o Miles Morales com o Homem-Aranha. O Jafé falou aí do Miles Morales. A gente vai chegar no Miles. Mas pensando ainda no Parker branco, o que se cobra hoje, por exemplo, das mulheres, quando elas assumem lugares de responsabilidade, dos negros, dos pretos e das pretas, quando assumem lugares de responsabilidade? Essas interseccionalidades mostram bem o quanto galgar espaços, que foi o que o Homem-Aranha fez. É o Flash Thompson, o nome do que persegue o Aranha. Quando o Homem-Aranha galga espaços e tem poderes, porque não é só o poder da teia e de subir, mas o que vem ali com aquilo, né? Os filmes retratam super bem, os quadrinhos também, quando ele descobre o poder, é um menino descobrindo um brinquedo, né? E aí ele é desajeitado primeiro, né? Cai, pula, não sabe o que fazer com aquilo. Não é à toa que a primeira opção dele não é nem ser super-herói, a primeira opção dele é ganhar dinheiro. Né? Ganhar fama e dinheiro aquele como lance lutador. Do ringue, da TV como lutador. E aí é óbvio que toda aquela trama... A preocupação era essa. É uma trama muito... E é engraçado que, assim, todas as vezes que ele foi pra série de TV, pra animação, pra cinema, essa história é recontada e ela encaixa tão perfeita nele, e ela é diferente de outros personagens, porque, assim, é sempre um garoto que ele precisa não só enfrentar os criminosos, como entregar o dever de casa no horário que o professor estipulou, e ainda chegar em casa com as compras que a tia May mandou. Quer dizer, ele ainda chega com os ovos todos quebrados, a caixa de leite amassada, né? Porque ele tem que dividir e dar... Ele tem que dar satisfação a esse mundo adulto. Né? Não dá satisfação só como Homem-Aranha, como dá satisfação como Peter Parker. Né? E é curioso porque, assim, quando você começou a contar como é a relação dele, Homem-Aranha e Peter Parker, a gente lembra de uma música, esqueci o nome do cantor que canta, é aqui brasileiro, que tem aquela música do Homem-Aranha. Jorge Versilo. Né? Aquela letra, claro que a gente se diverte e tudo, mas aquela letra diz bastante também do personagem, porque acaba trazendo exatamente essa configuração, né? De que ao mesmo tempo que ele está enfrentando os criminosos ali, ele precisa enfrentar a rotina, o dia a dia. E teve uma pessoa aí na nossa live agora, nos comentários, que colocou isso. Poxa, eu sou fã do Homem-Aranha, uma das coisas que eu mais gosto dele é a rotina. Rotina é uma coisa que a gente não vê nos outros personagens, pelo menos não via até esse período, e que a gente acaba encontrando bastante no Homem-Aranha. Homem-Aranha teve também uma outra ruptura. Ele é um personagem de 60, mas foi num quadrinho de 71 que ele precisava questionar uma situação envolvendo o tráfico de drogas e usuários de drogas, e os autores decidiram que o Homem-Aranha deveria falar do tema, ainda que desde 1954 o tema fosse proibido. Era proibido nos quadrinhos desde 54 falar de temas como drogas, por exemplo. E aí, como o índice de criminalidade e de consumo de entorpecentes era altíssimo no período dos anos 60 e 70, né, a editora decidiu fazer uma narrativa crítica ao consumo de drogas. Numa história que ficou chamada, que foi traduzida, E Agora o Goblin, que é ele enfrentando o Goblin, o inimigo dele. E aí esse código é uma história de 71, ela saiu aqui nos anos 80,
eu não me lembro agora a data, mas ali alguém procura depois. E aí, essa história, um indivíduo está envolvido com drogas, e aí há uma crítica ao consumo, ao uso e consumo de drogas. E é curioso que a proibição em 54 do tema drogas era para proteger as crianças e jovens das drogas. Não ter o tema drogas nas histórias em quadrinhos não evitou que o índice de consumo e de tráfico de drogas aumentasse nos Estados Unidos no período de maio de 1971. É muito curioso porque toda vez que a gente vê esses argumentos, né, e geralmente são argumentos conservadores, e são argumentos que não trazem benesses para a nossa juventude, como, por exemplo, não, eu acho que é errado esse negócio de educação sexual, vai ensinar as crianças a serem gays, né, a orgia. Na verdade, é o contrário que está sendo mostrado. Né? Se em vez de 54 o tema das drogas fosse tratado de forma até coerente, é óbvio que a gente sabe também que vai ser tratado de forma conservadora. Né? Não use drogas. Né? Não se pensa o que é a droga, não se pensa o que é esse negócio. Mas para mostrar o quanto que a gente erra em aplaudir circunstâncias, às vezes, que são de proibição ou negação ou invisibilidade do problema. Né? Que aí o Homem-Aranha, em 71, vai mostrar, não, se a gente não tratar desse tema, né, a gente não vai combater essas coisas. O que é muito curioso, de novo, como você falou, né? É um personagem que não está só enfrentando um vilão chamado o Goblin nessa edição, mas ele está enfrentando drogas, né? E aí ele vai passar por essas circunstâncias que faz parte, inclusive, da linha cronológica do personagem. Até então, até antes do período de 60, as histórias dos personagens não tinham ligações umas com as outras. Todo domingo você lia uma história do Agar no jornal, ou do Batman, ou de personagem que for, e no dia seguinte era outra história, e não tinha passagem do tempo, não tinha a sensação de continuismo. Né? Era um tempo como se fosse quase circular, linear. Né? E aí o Homem-Aranha vai dizer, não, peraí, aqui a gente vai estudar, fazer vestibular, vai fazer faculdade, vai ficar pobre, vamos perder pessoas na nossa linha, né? Que é o caso da morte de Gwen Stacy, né? Que o personagem perde essa namorada, esse par romântico, ela morre na mão de um vilão, e chega os filmes repetem essa narrativa romântica. E essa morte da Gwen Stacy, né, quando acontece, a revista assume que era triste, mas que, de fato, a morte dela se deu foi a tentativa dele de salvá-la que a matou. Sim. A ação da teia, né, para salvar que matou ela, né? O que dá ao fato um drama muito maior, levando assim a consciência desse adolescente que perde a namorada fragiliza mais ainda sabendo que foi ele, na tentativa de salvar, que matou, o que gera uma série de questões aí sobre a complexidade do personagem. Mais uma vez, personagens que são construídos a partir de uma complexidade muito grande. Não é simplesmente aquela história do herói e do vilão, né? O Batman traz muito isso, o Homem-Aranha traz muito isso, o Hulk traz muito isso, todos eles, né? Foi feita uma pesquisa em 1965, né, pela revista Esquire, que naquela época o Aranha era tão popular quanto Che Guevara e Bob Dylan. Era considerado um ícone revolucionário entre os estudantes universitários. Essa informação é muito interessante, né? Porque o uniforme do Aranha, né, o vermelho, o azul, como tantos outros, né, o Capitão América, acaba fazendo uma referência, uma remissão à sociedade, à bandeira americana, ao civismo norte-americano, todas essas coisas que são caretas na construção desses personagens. Mas, ao mesmo tempo, ele era reconhecido pelos universitários como um revolucionário do quilate de um Che Guevara. Algo absolutamente anti-americano. E o próprio Dylan, né, de certa forma, embora tenha feito uma carreira musical que transita pelos Estados Unidos, mas o fato de ser britânico já é uma coisa anti-americana, em certa medida. E as letras de Bob Dylan, né, o imaginário que Bob Dylan criava, quer dizer, se percebendo no meio da década de 60, 3 anos apenas depois que o herói tinha surgido pela primeira vez, que ele era comparado
do ponto de vista da revolução, de aspectos revolucionários, né? De Bob Dylan e do Che Guevara, eu achei uma informação impressionante, assim. Importante de que esse menino tinha muita coisa para nos dizer, né? Essa proximidade, essa ressonância, né, do personagem acaba dando a ele essa característica de um personagem muito bem querido pelo público. É um dos personagens que a gente, quando está em meios de quadrinhos, ou as pessoas estão falando, ainda que alguém diga assim, poxa, eu não sou muito leitor de quadrinhos, mas o Homem-Aranha eu gosto, então, nossa, meu pai gosta do Homem-Aranha, tal. E geralmente, quando você vai procurar crianças, o personagem que mais atiça as crianças consomem, tem mais quantidade de boneco, acaba sendo Homem-Aranha, né? Minha história com o Homem-Aranha é de criança. Eu saía carnaval fantasiado de Homem-Aranha, gente. Tô falando de 8, 9 anos de idade. Adorava. E aquele negócio de subir, de poder se locomover por qualquer canto, entendeu? Pular de um telhado de prédio para o outro. Não sei, eu cresci em cidade, né? Cidade grande. Salvador não é uma megalópole, mas é uma cidade grande. Então, meu cotidiano sempre foi esse. Rua, prédio, casa, de uma casa para outra. Eu achava maravilhoso aquilo. Tinha vontade daquilo, de ter aquele poder de sair, né? Pulando de um prédio para o outro. Eu adorava aquilo ali. É uma identificação muito... Eu acho que é uma identificação muito natural. Homem-Aranha, Superman. Acho que Superman por causa da coisa de voar, né? Mas engraçado isso, vou fazer uma confissão aqui. Mesmo criança, eu achava o Homem-Aranha uma coisa muito careta. Muito assim. Eu já achava. Aí cresci e fiquei mais ainda achando isso dele. E fiquei com uma raiva dele quando ele brigou com o Batman. Então, aí eu sou anti-Superman um pouquinho, eu confesso. Geralmente as pessoas pensam dessa maneira, né? Tem uma imagem do Super-Homem como muito certinho, tem a imagem do Batman como muito sofrido, e tem a imagem do Homem-Aranha, muito curiosa, a imagem do Homem-Aranha como o bom amigo, o cara legal, o cara divertido. E é curioso porque, assim, ele, enquanto Peter Parker, ele é sofrido, sisudo, e ele consegue, através da máscara, quando ele veste a máscara, ficar divertido. Não é à toa que a quantidade maior de falas do personagem é quando ele está usando o uniforme. Ele é piadista, ele brinca, ele faz chacota com as situações, né? E as pessoas têm o gosto, têm a preferência por esse tipo de personagem que ele vai... Ele se transforma não só quando sobe uma parede vestido com aquela roupa, mas por poder falar coisas que ele, como Peter Parker, não teria coragem de falar. Ele não consegue dizer as coisas para JJ Jameson, o editor dele. Ele guarda aquilo para ele. Mas quando ele está como Homem-Aranha, ele faz uma chacota, ele esculhamba com o JJ Jameson de uma maneira que a gente queria fazer com o nosso patrão. E que a gente não faria. Ele se vinga da gente, inclusive em relação ao Jameson, que é insuportável, né? Olha, o Jameson é como é o nome do pintor agora que fez maluquice lá nos Estados Unidos? Romero Brito. O Jameson é o Romero Brito dos quadrinhos, entendeu? Assim, que é grosseiro com as pessoas, sabe? E aí quando o Homem-Aranha vai lá e dá um balde, né? Dá um balde é uma expressão bem da minha avó, né? Dá um balde, assim, né? Dá um caldo no Jameson, a gente se vinga. Porque era tudo que a gente queria. Dizer, você é muito chato, você é insuportável. E é uma pessoa. E curioso que o Jameson, ele é o representante da mídia dentro do quadrinho do Homem-Aranha. Ele é o cara que é dono do jornal e que alguém conta para ele, olha, o Homem-Aranha acabou de salvar Nova York do ataque do Escorpião, né? E aí o Jameson vai e bota a nota de jornal dizendo assim, Escorpião e Homem-Aranha destrói o prédio. Quer dizer, ele sempre bota o Homem-Aranha ele inverte as coisas, velho. É o cara que faz as fake news para poder queimar a imagem do Homem-Aranha. Né? Ele trabalharia muito facilmente na Operação Lava Jato. Né? Ele seria desse governo atual. Muito. Seria o jornal do governo. Isso, eu não vi quem comentou, mas alguém comentou sobre o Tom Holland aí, né? Que o ator que está fazendo o filme agora recupera esse negócio do humor, né? Do personagem bem humorado, assim. Inclusive em contato com o Homem de Ferro, né? Porque o filme,
a saga Vingadores, quando põe o Homem de Ferro meio que tutelando o Homem-Aranha, expõe, inclusive, o excesso de controle do Homem de Ferro não cabe naquele menino, justamente porque aquele menino é um menino, é um adolescente. Quando ele está no avião lá, que ele descobre os equipamentos todos que o Homem de Ferro fez para ele. Estou falando do filme. Qual é o filme? É um deles, é o Guerra Civil, né? Acho que é o Guerra Civil. Ele aparece, esse Tom Holland aparece no Capitão América Guerra Civil, mas ele já aparece com o uniforme, né? Isso. E no Guerra Infinita, ele vê o uniforme que é construído novo para ele. Aquele com as pernas. Então é no Guerra Infinita que ele está no avião e o secretário lá do Tony Stark mostra para ele que aí ele começa a brincar com aquilo tudo. E o lance da ciência que você falou lá no início, né? Ele é, de fato, inclusive, ao longo das recontagens das histórias dos quadrinhos, né? Inicialmente havia-se pensado no Peter Parker como um nerd, com nível de inteligência alto, mas um nerd. Depois percebeu-se que era melhor caracterizá-lo, de fato, como uma inteligência genial para a compreensão da ciência. Então, por isso que ele tem facilidade muito grande de construir coisas com recursos que não são os mais... torna a dizer, o Homem-Aranha não tinha o laboratório do Batman, entendeu? Não tinha acesso. Por isso que ele enlouquece quando ele encontra o Homem de Ferro, né? Botar ele num parque de diversão, dizer, porra, você vai me dar essa estrutura toda, agora eu vou embora, vou fazer... no Longe de Casa. O Hudson está dizendo aí que a cena do avião é no filme Longe de Casa. Ah, então valeu, irmão, obrigado. Porque são tantos, velho, eu preciso reassistir todos. É muita coisa. E teve um negócio também, sabe, eu queria que você comentasse melhor, que eu fiz um dever de casa, assim, de pesquisar com mais afinco a Aranha, para poder a gente faz a coisinha bem feitinha para o nosso... Um negócio de que o Homem-Aranha se tornou... era Wolverine e X-Men, e aí quando o Wolverine morre, ele ocupa esse lugar. Eu achei maravilhoso isso. Só o Homem-Aranha podia ocupar o lugar do Wolverine mesmo, não tinha outro. Isso. E é uma coisa engraçada, né? Porque ele já fez parte do Quarteto Fantástico, né? Ele já fez parte dos Vingadores, nos quadrinhos, não só no filme. Quando ele monta o uniforme para lutar contra Mistério, é isso mesmo. Obrigado, meu filho. Então, na verdade, ele é um personagem que transita e não fica em lugar nenhum. Ele é um personagem que está em trânsito tudo ali. E é curioso porque ele é um personagem em trânsito, inclusive nas suas maneiras de ser feito e escrito. A gente tem que lembrar que foi um Homem-Aranha, um personagem de quem Barack Obama era fã desde criança. Barack Obama já dizia: o Homem-Aranha é divertido, o Homem-Aranha é inteligente, né? E aí, quando Barack Obama fez o processo de candidatura dele e tal, para a presidência dos Estados Unidos, a Marvel chamou os desenhistas e disse: olha, vamos fazer uma edição em que o Homem-Aranha salva o Barack Obama, ajuda o Barack Obama. Né? Áurea Martins, desculpe, Áurea Martins entrou aí, grande cantora, diva brasileira. A gente está falando do Homem-Aranha, Áurea. O Homem-Aranha, esse personagem que eu e Sábio somos loucos aqui. Seja bem-vindo. E a Camaleão também dando informações para nós aí. Sim, eu tô vendo aqui. Dele alterar o uniforme, ele fez a alteração do uniforme. Mas eu acho que o mais curioso nisso, assim, o quanto que o personagem mexe com esse imaginário, e ele tá plural, até dentro dos quadrinhos. Toda vez que o universo é recontado, recriado, e às vezes até mais de um Homem-Aranha, a gente sabe que essas fantasias de ficção dos quadrinhos criam diversas camadas de personagem. O Batman da Idade Média, o Homem de Ferro do futuro. E aí é óbvio que fazem outros universos. E aí tem um universo chamado Universo Ultimate, que tinha o Homem-Aranha, perde esse primeiro Homem-Aranha, ele morre nesse universo, o antigo Peter Parker, e aí no lugar dele assume um outro personagem, que é o Miles Morales, que foi comentado agora mais cedo. Esqueci quem foi que até que falou aí, né? Inclusive naquele que o Aranha perde para Morlun, um vampiro. Sim. Então, essa gama de possibilidades do personagem enriquece ainda mais ele, porque a gente pensa assim, as pessoas podem gostar do Homem-Aranha de tal linha, mas de tal linha podem não gostar. Não, as pessoas gostam do Homem-Aranha de diversos lugares. Muita gente cresceu, que está hoje na casa dos 30. Até com a roupa preta, o uniforme preto, é verdade. Entender aquele negócio que era um alienígena, e o povo escreveu cartas, né?
Vocês não podem tirar a roupa vermelha. Aquilo caracterizava o Homem-Aranha. E aquilo virou um drama na narrativa maravilhoso, que deu origem a um vilão chamado Venom, fez parte da Primeira Guerra Secreta, né? Então teve tudo isso. Mas o mais curioso é que quando vem o Miles Morales, ele não é uma disputa contra Peter Parker. Os dois vão conviver, são de universos separados e as pessoas continuam gostando. E uma outra coisa do Miles Morales que mais se destaca, óbvio, por essa questão de representatividade, é ele não só ser negro, né? É um jovem negro, como é um jovem negro hispânico. Quer dizer, ele ainda tem as características todas que o governo atual do Trump com certeza seria de perseguir esse super-herói, né? É o Homem-Aranha na interseccionalidade absoluta. Ele só não é gay. Mas... Ele só não é gay. Né? Mas, fora isso, ele é o anti-Trump total. E muita gente que da nossa geração, na casa dos 30, 40 anos, pegou o Homem-Aranha, inclusive, em diversas fases. Pegou ele como série da TV no final dos anos 70, que mesmo quem não tenha vivido as séries dos anos 70, elas foram repetidas na Rede Manchete. O Homem-Aranha passava, às vezes, no horário muito próximo da Mulher Maravilha. Né? A animação dele foi tão famosa que fizeram uma versão japonesa em 78, da série de TV, fora a animação. A série animada do Homem-Aranha é maravilhosa, porque quem acompanhava aquele desenho animado nos anos 80, anos 90, ainda tinha aquela sensação que a gente tinha de quadrinho de continuidade. Então, quando a pessoa dizia assim, eu estou vivendo agora a situação em que o Homem-Aranha é transportado para um planeta prisão, em tal lugar, a gente diz assim, eu lembro disso do quadrinho. Ou seja, é uma migração das narrativas de um espaço a outro, que fazia, inclusive, com que as pessoas pudessem dialogar. Essa série de TV, né? Aí a série de TV é incrível, antiga. Essa série de TV, inclusive, eu acredito, isso aí seria uma pesquisa historiográfica, mas eu acredito que foi ela que preparou um público para os filmes que vieram depois, para os filmes dos X-Men. Eu acho também. Inclusive que teve a série na mesma época dos X-Men. Né? Eu me lembro dessa série do Homem-Aranha, e me lembro da série do Hulk. Me lembro muito. Eu falo de antes de idade, aquilo reprisava muito na TV, né? Eu achei um negócio, não dá para ver aqui, mas eu vou sugerir que a galera procure depois. No YouTube, se vocês botarem Homem-Aranha 1967, abertura português. É a abertura da série de 67 com aquela musiquinha. Spider-Man, Spider-Man. Velho, isso me lembrou exatamente esse momento. Como essa música evocava. Inclusive tinha uma versão que eu ouvia muito. Como é? Homem-Aranha, Homem-Aranha, só não bate, mas apanha. É um pouco por causa dessa coisa do perdedor que ganha do Homem-Aranha. Porque ele realmente sofre muito para poder alcançar as coisas, conseguir as coisas, né? E dentro desse bom humor que ele tem, assim, que acaba sendo um lance muito também engraçado. Ele não é um personagem hispânico, não é um personagem negro originariamente, é um menino pobre, mas ele também faz do humor, sobretudo, como você fala, quando ele está como aranha, como um antídoto para os fracassos, né? Sim. E com o fracasso nisso, o que é uma característica muito de povos que não são anglo-saxões, né? Os ingleses são muito sisudos, né? Muito sérios. Os americanos, a burguesia norte-americana também tem uma tendência de ser muito séria, moralista até a última gota, né? E o Aranha meio que, talvez por isso ele tenha sido identificado lá nos anos 60 como um revolucionário, né? Pensando numa população... A gente tem isso muito próximo da nossa realidade aqui com os comediantes nordestinos, né? Quando Exatamente. A gente pensa, por que a quantidade tão grande no Brasil de que os comediantes sejam nordestinos? Porque, na verdade, é um povo, é uma categoria social, não racial, não essencialista, mas é uma categoria social que, por sofrer muito, vai buscar no humor, na anedota, na brincadeira, no jogo. O repentista é isso. É esse jogo anedótico, né? O cordel é essa brincadeira com a realidade. Então,
e a gente vai ver isso nos Estados Unidos muito mais com os humoristas negros. Quem não adora assistir, desde lá dos anos 80, 90, hoje em dia, aqueles humoristas negros. A série Todo Mundo Odeia o Chris é baseada nesse universo de piadistas negros dos anos 70. Por isso que ela remete tanto a esse imaginário. E aí, como você falou, o Homem-Aranha é esse indivíduo que vai pegar todas as desgraças que acontecem em sua vida, e quando ele está com aquela máscara, talvez escondendo uma lágrima, talvez impedindo um choro ou uma expressão facial de tristeza, ele vai brincar com aquela realidade. Ele vai fazer chacota com aquilo, inclusive com ele mesmo. Né? Como um nordestino faria, como um negro faria, como tantos outros piadistas. Muita gente até considera isso. Estou vendo um maluco no pedaço atualmente de novo, a Camaleão nos falou. Muita gente. Stefano Bahia entrou e disse oi aí. Eu não estou lembrando. Eu sei quem é esse nickname, mas eu não estou lembrando quem é. Me diz o nome. Olha, gente, às vezes não bota o próprio nome, a gente se perde. Melhor. Bote os nomes. Olha esse negócio de pandemia que a gente tem que ficar se comunicando via Instagram. Bote os nomes, minha gente. Pois é. E aí, é curioso que a gente tem isso. O Homem-Aranha é uma das coisas que as pessoas mais gostam no personagem. Porque as pessoas teriam essa mesma tendência de dizer, poxa, numa situação de sofrimento, é bom ver alguém demonstra força, né? Demonstra uma força, uma potência, quando consegue pegar o sofrimento e transformar ele em uma piada, em uma anedota, em uma chacota. Né? Então, acho que é uma das coisas que mais deixam curioso o Homem-Aranha. E aí, quando ele vai se tornar o Morales, a gente até comentou, não foi pelo WhatsApp, vai ter uma animação que eu acho que é uma das mais maravilhosas. Quem não assistiu... Maravilha do Aranhaverso, aquilo é comovente. Além de ser uma história, quem não viu, ele estava recentemente no HBO, né? Não sei se já foi para outra plataforma, eu quero até ver de novo. Mas é comovente como é conduzido, né? E tem uma influência muito grande ali dos quadrinhos japoneses também, da forma como os quadrinhos japoneses transformam os dramas. Tem um drama no Homem-Aranha no Aranhaverso que eu vi muita gente que foi ver no cinema dizendo que saiu chorando, porque tem coisas que te levam mesmo a isso, assim, os dramas que estão envolvidos ali, a coexistência do Morales com o Parker, né? Quando existe o encontro, né, do entendimento dali, aquilo são tantas possibilidades que você tem ali de, inclusive, apresentar aquilo para um público adolescente, apresentar aquilo como um material possível de ser trabalhado na escola, né, sobre os dramas adolescentes, de um menino negro, de um menino branco, de enfrentar as grandezas do mundo, muitas vezes sem estar preparado mesmo para aquilo. Tudo que está na história do Homem-Aranha e que aparece nesse Aranhaverso, que eu particularmente, a princípio, confesso que não dava dando muita coisa. Nem sempre desenho no cinema funciona, né? É uma leitura que eu tenho. Assim, às vezes, não sei, é um gênero híbrido que às vezes eu não tenho muita paciência, é uma coisa muito minha. Ou eu vou pro quadrinho, vou pro desenho, vou pro filme. Mas eu acho que Aranhaverso é muito bem sucedido, muito... Vale a pena assistir. Eu não tive a felicidade de ver no cinema, justamente por isso. Eu vi no cinema e digo, é animação, vou deixar para depois eu vejo, papapá. E aí quando eu assisti, eu comprei o DVD, assisti em casa, eu fiz, caramba, por que eu não assisti isso no cinema? Isso tá bom demais até para um desenho. Não desqualificando o suporte, né? Porque a gente tem obras-primas da animação. Mas como você falou, a gente tem uma tendência mais recente a que essas animações sejam muito comerciais. E aí esse filme Homem-Aranha no Aranhaverso, ele costura uma quantidade tão ampla de narrativas que ele se torna uma homenagem ao personagem, aos seus longos anos de existência, né? Uma homenagem ao próprio mercado de entretenimento do quadrinho, que ele brinca com série de TV, ele brinca com o noir, ele brinca com um monte de coisa, né? E ele consegue trazer, como você falou, esses dramas todos e emocionar, porque é um filme que não está falando para você ali do tipo, tem um herói, tem um vilão e tem uma mocinha e está apaixonado e no final vai dar tudo certo. Não é isso que é a proposta da animação, né? E acaba sendo uma animação, recomendo a todo mundo, Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Um monte de gente vai chorar. Vale muito a pena. E dos filmes mais recentes, né, para falar um pouco dos filmes, o Sensei do novo ator. Sim. Antes, o
Esqueci o nome do menino. A gente Tobey teve o Maguire? Maguire, né? Que foi... Não, o depois do Maguire. Andrew O Garfield. Andrew Garfield, isso. O Aranha do Andrew Garfield, aí já é uma coisa do ator mesmo, né? É um ator que transmite um drama no próprio jeito de olhar. E é na interpretação do Andrew Garfield, né? Que a personagem da Gwen Stacy morre. Suzana, Homem-Aranha no Aranhaverso, que é justamente uma história é um universo paralelo. É o Andrew Garfield mesmo, que é Mas nossa super-heroína camaleou aí, já deu a lista com os já atores deu a aí. lista com os atores todos. Pois O Tobey, o Andrew e engraçado, vendo hoje o do Maguire, que na época eu adorava, assim, são 20 anos, não é isso? O Homem-Aranha do Maguire. O Tobey Maguire foi 2002, 2004 e 2007. Pronto, é isso mesmo, 2002. Quer dizer, quase 20 anos, 18 anos atrás. Eu achava bom. Hoje, quando eu vejo os filmes com ele, não tem nada a ver com ele, mas eu acho que é infantil, não é adolescente. Levou meio ele para infantil. Né? Datou, é um filme que datou. Com o Andrew Garfield, eu acho denso. Com o Tom Holland, é isso, né? Que a galera tá falando aí. Levou para um universo mais da galhofa do Peter Parker, que eu gosto. Que recupera uma outra dimensão dele, né? Do rir das coisas, né? Você, tá, eu sou um fracassado mesmo, e daí? Mas eu sou Homem-Aranha. Putz, não vai mudar isso. É muito curioso, porque assim, é engraçado que as pessoas querem comparar os três atores dentro de suas respectivas franquias, e no final das contas, se a gente fosse fazer um filtro até de forma honesta e tudo, a gente poderia dizer que os três atores fizeram bem os três Homem-Aranhas que eles se propôs. Sem dúvida. Porque verdade, são Homem-Aranhas diferentes, né? São Homem-Aranhas diferentes. Né? E são espaços narrativos. O Homem-Aranha não sofreu o que o Batman sofreu com aquelas versões horrorosas de Batman e Robin. O Batman sofreu. O Homem-Aranha não. O Homem-Aranha não sofreu isso. A diversidade dele foi mais segura. Foi mais segura, foi bem mais segura, bem mais segura. A gente está chegando no finalzinho daqui a 5 minutos. Pois estamos já terminando, né? Mas eu quero ler ouvir mais. Você quer mais coisas que você quer falar aí. Talvez essa live, de todas que a gente fez, essa tenha sido a que sintonizasse mais pontualmente com as pessoas, porque foi a que mais apareceu. Todo mundo sempre gostou da Tempestade, gostou de outros, do Wolverine. A gente tem isso nas pessoas. Mas a Homem-Aranha mexe com todo mundo. Você vê que quando a gente fala do Homem-Aranha, as pessoas já citaram quadrinhos aí, filmes, jogos de videogame. Olha, tem alguém falando aí. O primeiro do Sam Raimi parece um filme que gosta. O segundo ainda é melhor que o terceiro, caiu na maldição do terceiro filme. Né? Renato é um especialista, viu? Você tem que convidar ele, sabe? Para fazer uma live com você. Né? Eu tô achando que no final dessas lives, quando a gente tiver essas lives todas arrumadinhas no YouTube e tal, não sei o quê, vai ter que virar esse negócio presencial de turma, fazendo um evento grande. É uma promessa isso, viu? Chamar essa galera toda para fazer uma grande mesa. Vai ser uma sala da justiça. Uma sala da justiça. Os Vingadores do Corona. Os Vingadores do Corona, pronto. Vai ser esse o nome, viu? Tá gravado. Mas essa diversidade que a gente vê no Homem-Aranha, tanto nas interpretações do personagem, nas camadas que o personagem teve, nas produções, seja cinematográficas, seja de animação, seja nos próprios quadrinhos diferentes. Vai ter muita gente que vai dizer, poxa, eu gostava do Homem-Aranha na fase de Guerras Secretas, aquele aranha mais super-heróico. Vai ter gente que vai trazer, eu me lembro que tem um amigo, o Maia, que ele sempre fala assim, poxa, uma das melhores histórias do Homem-Aranha é uma história chamada O Devorador de Pecados, em que tem a morte da Jean DeWolf, que foi uma policial e tal, não sei o quê. Então foi um negócio que marcou. Outras pessoas vão dizer, nossa, o Homem-Aranha foi o primeiro super-herói que eu vi casar de fato, e ele casa mesmo em 87. Tem um casamento do Homem-Aranha, que foi um evento público. Então, na verdade, a gente está falando de um produto que, até mais do que os outros todos que a gente já citou aqui, ele extrapolou os limites do espaço ficcional. Ele faz parte de uma memória
afetiva das pessoas. As pessoas têm relação afetiva com o Homem-Aranha, talvez até muito mais do que com qualquer outro personagem, mesmo um fã de outro personagem, né? Não vai ter isso. Justamente porque ele tem essas relações afetivas com o universo dele. É um personagem que ama muito, se relaciona muito, perde, sofre, né? E acaba sendo aquele amigo que a gente gostaria de ter. Aquele super-herói que a gente diz assim, talvez a gente não tenha esses poderes, mas o mais próximo do que seria a gente se ganhasse poderes seria essa relação que o Homem-Aranha tem com o seu próprio universo, né? Tem isso é bastante... E essa identificação dele, ele foi eleito, né? Não estou me lembrando exatamente qual foi o veículo, mas ele já foi eleito o herói mais popular do universo Marvel. E comparável ao Batman e ao Super-Homem. De uma identificação de heróis que você se lembra. O Homem-Aranha está entre os primeiros. E não é à toa isso. Não é à toa porque ele tem doses muito bem definidas ali, de dor e de resolução. O Wolverine, né, que foi o personagem o primeiro, né, que nós fizemos aqui, o Wolverine ele tem uma dose muito grande de dor, né, de sofrimento, né, aquela coisa da ferida. Eu estava vendo essa semana um vídeo relatando todas as regenerações do Wolverine nos quadrinhos. Né, quando ele foi queimado, quando ele foi cortado no meio. Aquelas dores do Wolverine são dores demais. Parece que o Aranha tem uma dor muito grande, né, de se locomover pelo mundo, mas ele resolve no cotidiano como a gente resolve as nossas. Talvez seja isso. E uma quantidade grande de dor emocional. Às vezes muito mais forte do que a dor física. Os vilões dele foram professores dele, ou é alguém que ele tentou ajudar, né? Um é o Lagarto, que é o professor dele, que virou. O outro é o Octopus, que foi alguém que ele tentou ajudar porque via a questão com a mulher e tal. Então, são dores muito mais emocionais. A gente pega, né, o Duende Verde, né, que era uma pessoa que ele admirava também. Duende Verde, a primeira namorada que ele perde, a Gwen Stacy, a Mary Jane, que aparece que é Zendaya no filme, que é uma menina negra e que causou reboliço. Então, como a Suzana falou, são dores subjetivas, são sofrimentos, e é um tipo de sofrimento que os poderes dele não podem fazer nada. É um sofrimento que subir na parede, socar um prédio, não vai ter resolução. Né? Eu me lembro que um dos personagens que primeiro aparece quando a Marvel decide colocar a queda das Torres Gêmeas nos quadrinhos, tem toda uma cena do prédio já caído. O primeiro personagem que aparece, que é o que estava mais próximo, é justamente o Homem-Aranha. E ele fica parado olhando aquelas torres caídas, e uma pessoa pergunta para ele assim, como foi que vocês deixaram isso acontecer? Porque a expectativa que se tenha é de que o super-herói resolva tudo. E aí o Homem-Aranha, às vezes, é a prova de que ele é o que fracassa de vez em quando, como a gente fracassa o tempo todo. E às vezes nós podemos perder as estribeiras se a gente imaginar que tudo tem que ser resolvido e solucionado na vida. E o Aranha vai dizer, às vezes, que às vezes a coisa não é solucionada. Às vezes a namoradinha morre. O recado do Aranha é esse. Velho, a gente está quase terminando, porque vai cair aqui, eu não quero que caia. Tem um comentário sobre o Batman, a falta de um poder social e econômico em casa, medida em comparação com o Homem de Ferro e Batman, leva ele a um lugar ainda mais complicado, sem dúvida nenhuma. É interseccional, né? Ele é um menino periférico. Então a coisa realmente é mais a dificuldade é maior para resolver as coisas, é a história do ganha-pão. Esconder a identidade secreta é mais fácil com um homem rico do que com um adolescente. Muito mais, você falou, né? Urbano. Tem que levar o ovo, o pão e o leite para casa. E tem que chegar bonito. Não aconteceu nada. Então, essa é a complexidade. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, para a gente não cortar a live de repente. E uma live, seu Sávio, que você... Sávio não divulga as lives dele não, viu, gente? Eu fico sem saber na hora. Eu me perco às vezes. Mas a gente vai divulgar certinho, vamos planejar a próxima. Amanhã você tem, não é? Amanhã você tem... Amanhã eu tenho, mas a sua próxima é quando? Eu não sei. eu vou ver ainda. Vamos ver qual a próxima heroína ou herói. Sugiram, gente, para mim e para Sávio, quem vocês querem que a gente fale. Eu vou fazer uma enquete no History e vamos ver o que é que o pessoal escolhe pra gente fazer.
Temos 14 segundos. Amanhã, 15 horas, eu estarei cantando Fafá de Belém. E quem estiver disponível, quiser gostar, o Universo Vermelho